Graça e paz, povo abençoado, que a graça do nosso Deus possa estar reinando na sua vida mais uma vez. Hoje eu vou falar aqui a respeito da lei. Para quem era a lei? A lei era apenas para o povo judeu. E você vai entender. Quando as pessoas elas falam, olha, eu aprendi, eu estou ouvindo aí, por exemplo, alguns irmãos que falam assim que os dízimos é desnecessário, que o dízimo era para os judeus, alguns pastores, alguns irmãos de outras denominações. Aí eles falam assim, não, mas está escrito. Como é que vocês estão ouvindo essas pessoas se está escrito aqui? Como é que vocês estão ouvindo essas pessoas deturpando o que está escrito aqui? Eles dizem assim. Então, meus amigos, quando Jesus disse, examinai a Escritura porque nela contém o poder de Deus. Jesus não estava mandando viver as Escrituras, Jesus estava mandando examinar, porque elas contêm o poder de Deus. E o que é o poder de Deus hoje? Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 1, 17, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus. Então o que acontece? As Escrituras é Evangelho? Não. As Escrituras, ela contém o Evangelho. Então o Evangelho, ele está nas Escrituras. E quando eu examino as Escrituras, eu vou identificar, eu vou encontrar o Evangelho, que é o poder de Deus. Então eu vejo Paulo falando aos Efésios 3:20, ele disse, o poder de Deus que em nós opera. O que? O Evangelho. Então, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele opera nas nossas vidas. Então, é por isso que tem que ter a necessidade de nós podermos examinar as Escrituras, para nós poder compreender o que era para os judeus, o que era para os gentios. Porque, infelizmente, o povo está misturando tudo. Prego dizendo, é porque está na Bíblia, aí sai falando asneira. Então, as pessoas estão vivendo aí, debaixo de doutrina judaica, achando que está vivendo a Cristo e não estão vivendo. Mas quando eles dizem assim, mas está escrito, Malaquias 3:10, trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Então, mas está escrito também Malaquias 4:4. Ou seja, eles só lê os que lhe convém, eles só aplicam os que lhe convém. O mais interessante é que nós estamos debaixo da graça de Deus, mas se você está debaixo da graça de Deus, você entende que está na aliança que foi instituída no sangue de Jesus. E por que você recorre à lei? Então, quando você pede dízimo, você está recorrendo à lei de Moisés. Então, quando você guarda o sábado também, você guarda a lei de Moisés. Quando você pratica jejum, qualquer tipo de sacrifício, de obras meritórias, vocês estão recorrendo à lei de Moisés. Mas quando eu aqui ensino que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, que a lei ela não vigora mais, que Jesus ele cumpriu a lei. E quem está vivendo obra da lei, Gálatas 3:10, estão vivendo debaixo de maldição. Aí eles dizem, não, nós não estamos vivendo, nós estamos na graça. Mas então por que estão praticando obras da lei? Então, por que eles estão fazendo uma mistura danada com a palavra de Deus? Então, é preciso que nós precisamos separar os pactos. Entendeu? O que era para judeu, o que era para os gentios. Nós, gentios, não recebendo nada dos judeus. A lei era para o povo de Israel. Não tem porquê os filhos de Deus estar praticando obras do judaísmo. Lá em Apocalipse, o escritor ele fala os falsos judeus, porque os gentios querem se tornarem judeus. A gente vê por aí muitos homens pregando judaísmo em nome do evangelho. E eles querem de qualquer forma se parecer com os judeus, são falsos judeus. Eles deixam a barba sem crescer, usam uma quipazinha, usam umas vestes, entenderam? Sacerdotais. Então eles estão maquiando o evangelho, clonando, mesclando os pactos. Porque isso é muito interessante, sabe por causa de quê? Porque isso chama atenção. Os gentios, gente, eles não foram chamados para fazer festa de tabernáculo, festa das primícias. Os gentios não foram chamados para viver festa de Pentecoste,
Entendeu? Isso tudo é coisa do judaísmo. Nós somos gentios. Acorda, povo de Deus. Você não foi chamado, escolhido para buscar Deus em monte como eles faziam, a dar dízimo como eles faziam, a guardar sábados, a não comer carne de porco, por exemplo, e tantas outras coisas mais. Porque quando eu falo da lei, eu estou falando de estatutos e ordenanças. Eu estou falando aqui da lei como toda, a lei que Deus deu a Moisés no monte. Então vamos ler aqui Malaquias 4:4, olha o que está escrito aí. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Malaquias 4:4. Então, quando lerem para você Malaquias 3:10, você vai também fala como Jesus falou, mas também está escrito Malaquias 4:4. Por que eles não lêem essa passagem? Para ler sobre o dízimo, eles lêem para a igreja isso aí, só tem isso aí. Mas não explica Malaquias 4:4 ou o livro do profeta Malaquias como todo, que era para o povo de Israel como sentença. Malaquias primeiro. Era uma sentença de Deus para o povo de Israel. Então eles estão usando a lei para se beneficiarem. Então eles estão pregando a lei para se beneficiar, para trazer os sacrifícios, as obras meritórias, aquilo que era para os judeus, eles estão aplicando hoje para a igreja. Lá em Tiago 2:10, diz assim, que se nós tropeçarmos, Tiago estava falando como judeu, tá? Para o seu público lá. Se tropeçarmos em um ponto da lei, somos transgressores de todo o mandamento, de toda a lei. Então a lei, ela consistia em 613 ordenanças, e não apenas em alguns, como as igrejas por aí estão se utilizando para extorquir a verdade, para aprisionar o povo de Deus nesse novo pacto. E principalmente os gentios, que não tem nada a ver com os judeus. Lembrai-vos da lei de Moisés. Quem deu a lei? A lei foi criada por Moisés? Não, a lei era de Deus. Deus deu ela a Moisés, ordenou a Moisés para quê? Lembrai-vos da lei Moisés, meu servo, a qual lhe dei no Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então havia 613 ordenanças dentro da lei, para o povo de Israel, não era para o gentio, não é para nós. Então, mas as pessoas, elas se utilizam disso aí, da lei. Quando eu digo aqui que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, eles dizem, não, está na graça. Mas eles se utilizam da lei, porque eles encontram a lei benefícios para sacrificar, para manipular, para obrigar, entenderam? Mas nós fomos chamados em graça, o gentil foi chamado na graça de Deus. Graça quer dizer favor merecido. Nós não merecíamos, mas Jesus manifestou a sua graça. Nós somos quem somos pela graça de Cristo, e não por obras meritórias, e não pela lei judaica, não pela lei de Moisés. Mas, irmão, está escrito, mas não é para você, não é para os gentios. Quando, por exemplo, eu falo de gentio, aí eles falam, mas Abraão deu dízimo. Mas Abraão era antes da lei, Abraão era 400 anos da lei. Mas Abraão representava ali o povo da primeira aliança, ele era chamado de patriarca. Ele apresentava o povo da primeira aliança. Outro detalhe, Abraão também foi circuncidado. E por que você que pede o dízimo de Abraão não vai circuncidar também? Porque a circuncisão também foi antes da lei. Então isso é muito fácil, isso é muito claro. Você que pede dízimo baseado em Abraão, você está distorcendo as coisas de Deus. Então por que você que pede dízimo não vai circuncidar também? Hein? Então estão deturpando, estão torcendo o evangelho. A lei de Moisés, ela foi dada por Deus a Moisés para Israel. O livro histórico de João 1:10, 17 e 20, ó. Porque a lei foi dada por Moisés. Para quem? Para os judeus. A graça e a verdade gera por quem? Por Jesus, por Cristo. Graça e a verdade, os dois lados da moeda. Não é uma graça só mesclada. Não é uma graça adulterada, porque estão falando por aí que é isso aí. Mas estão pedindo a lei, pedindo o dízimo. Estão fazendo jejuns que era dos judeus e era da lei. Pregando aí o psil da graça, que de graça não tem nada.
porque eles estão colocando um preço. Então, eles estão pedindo um certo tributo. Eles estão colocando pedágio na graça de Cristo ressuscitado. A graça é a graça de Deus, por favor merecido. É a nova e eterna aliança que foi inaugurada no sangue de Cristo, no sangue de Jesus. Ou você não está entendendo que a lei caducou, que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Agora, se você não crê em Jesus, você fica tentando se justificar pela obra da lei. Agora eu digo aqui que você, gentil, não foi chamado para viver a lei. Dá um exemplo aqui. Se chegar perto de você um judeu legítimo e dizer que quer se converter um judaísmo, eles vão se colocar em utensílio, porque eles entendem que a lei de Moisés foi dada apenas aos judeus. Então não tem por que gentil ou estrangeiro tentar se converter ao judaísmo. Mas os pregadores, os pastores estão judaizando os gentios. Eles querem que os gentios vivam como judeu, pagando preço, praticando cerimônia, entenderam? Fazendo voto e tudo mais, sacrificando no altar. Agora, é tudo mudado hoje. O sacrifício lá era de animais. Ah, mas se você falar o sacrifício não era de animais, aí como é que se diz? Aí o que eles dizem? E por que você recorre à lei? Para fazer aí pseudo sacrifício, propósito, atos proféticos que eram da lei. Então, essas coisas eram da lei. Entendeu? Está percebendo a distorção? Você, meu irmão, não foi chamado para viver a obra da lei. Você não foi chamado para viver judaísmo. Você foi chamado para viver a graça do apostolado. Romanos capítulo 1, 5 e 6, Paulo fala assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado pelo amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. 6. Entre quais sois vós também chamados para ser de Jesus Cristo. Nós fomos chamados, ele nos escolheu para sermos dele. Então, é por amor ao seu nome, mediante a graça e o apostolado. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. O que é a graça nesse contexto aqui? É a nova e eterna aliança que Cristo inaugurou seu sangue. O que é o apostolado? O apostolado é o ensinamento da graça. Os profetas ensinavam acerca da lei. O profetizava acerca da lei. Então, Paulo foi o único apóstolo levantado por Jesus para trazer graça e o apostolado, ou seja, ensinar aos gentios. Então nós estamos debaixo da graça e do apostolado, não debaixo de um pseu de hoje, dos judeus. Entendeu? Nós não estamos aqui idolatrando o apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo a graça e o apostolado por intermédio de Jesus, que enviou o apóstolo Paulo aos gentios. Entenderam? Então, apóstolo quer dizer enviado. O Paulo foi enviado para explicar a graça. O fundamento é Cristo. Nós estamos no fundamento de Cristo. Paulo foi um apóstolo que fundou esse fundamento. Nós estamos cada dia sendo edificados sobre esse fundamento. Então tem muitos que se levantando aí, dizendo: apóstolos das nações, que vocês estão debaixo da graça e do apostolado desses pseus apóstolos. Então nós não estamos debaixo de graça de homem algum hoje. A graça e o apostolado foi do apóstolo Paulo. Cristo enviou Paulo aos gentios. É sobre a graça e o apostolado que Paulo apresentou e que nós estamos desenvolvendo na graça e no conhecimento, sendo edificado de fé em fé, de glória em glória, sobre este apostolado, sobre este ensinamento que foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Entenderam? Então, nós, a igreja dos gentios, nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés. Nós não fomos chamados para viver festa de Pentecoste, premissas, luas novas, os dízimos, os jejuns, as oblações, coisa nenhuma da lei. Nós não fomos chamados para viver isso. Nós fomos chamados para viver a graça e o apostolado pela fé. Entenda isso. Nós somos chamados para viver por fé e não por obras. Nós não fomos chamados para praticar a lei de Moisés. É por isso que
esse meu canal, ele é a verdade que liberta. Entendeu? É para que o povo de Deus venha despertar e entender que Jesus, ele libertou o seu povo lá da escravidão, do ministério de condenação e morte, que era a lei. Entendeu? As pessoas hoje estão reduzindo o povo de novo à escravidão, à servidão. Gálatas 5 primeiro, Paulo fala assim: permaneceis, pois, firme na liberdade, porque Cristo vos libertou, e não vos tornar de novo, colocar o jugo de novo. O que era o jugo de servidão? Era a lei. Versículo 4 do capítulo 5 de Gálatas lá, pode ler. Aquele que tenta se justificar pelas obras da lei, ele decaiu da graça. Então todo aquele que tenta se justificar pelas obras da lei, o jejum, porque eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas, eu estou no propósito e no propósito de Eliseu, na campanha de Naamã, na campanha de Davi, entenderam? Eles estão se justificando por obras que fazia parte do contexto judaico. Então eu espero que você entenda e que a graça de Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.